Boa noite, meu nome é Margarete Patrocínio. Neste momento quero cumprimentar a banca e a presença da professora Juliana Mitre, que é a minha orientadora desse projeto, cujo tema que se apresenta é o processo de enfermagem aplicado ao paciente portador de lesão por pressão, um relato de experiência. O projeto ele apresentará a atuação do enfermeiro em campo de estágio, onde realizou as consultas de enfermagem ao paciente em domicílio, que desenvolveu uma lesão por pressão. Também o projeto mostrará como foi implementado a sistematização da assistência de enfermagem, a SAE, com bases científicas e práticas. O enfermeiro ele está respaldado pela Lei 7.498 de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, que define quais as atividades privativas do enfermeiro, que são as etapas necessárias para assistência a esse paciente. E conforme nos traz a resolução do CONFEM 358 de 2009, no artigo 1º, o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, seja ele público ou privado. E ele está dividido em 3 métodos: o método científico, o dimensionamento de pessoas e de instrumentos. Como ele entra no método da SAE, ele entra como método científico, que engloba todas as teorias de enfermagem e o processo de enfermagem, um dos pilares que estão dentro da SAE. O problema é que o paciente em domicílio ele desenvolveu uma lesão por pressão, que configura uma situação que tem sido frequente na prática de enfermeiros e que, devido a vários fatores, podem ser difícil de cicatrização. Esses fatores estão relacionados aos fatores extrínsecos, que um dos exemplos pode ser a pressão por um tempo prolongado, ou em combinação com os fatores intrínsecos. Um exemplo que o paciente ele pode ser um diabetes mellitus, ele pode ter uma neoplasia. Então, um fator contribui para a abertura de lesões, que pode também levar o paciente a riscos. Então, diante deste problema, serão aplicados os processos de enfermagem que seguem em 5 etapas, que é o histórico de enfermagem, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação, sendo que privativo do enfermeiro é o diagnóstico e o planejamento. A pergunta é: como que a consulta de enfermagem pode favorecer o acompanhamento e tratamento de lesão por pressão de pacientes em domicílio? A consulta de enfermagem é um processo de cuidar. Sendo assim, serão seguido o método desenvolvido por Wanda de Aguiar Horta, que se fundamenta nos princípios de universalidade, integridade, equidade e resolutividade das ações de saúde. A teoria da Wanda Aguiar Horta é as necessidades básicas do indivíduo serem supridas. Então, na nossa hipótese, as consultas de enfermagem têm essa possibilidade, sim, de favorecer a resolução de lesão por pressão em pacientes em domicílios. No objetivo geral, nós vamos demonstrar a importância do acompanhamento do enfermeiro
ao paciente com lesão por pressão que se encontra em domicílio. No objetivo específico, vamos apresentar uma breve revisão de literatura, descrevendo assim a utilização da consulta de enfermagem baseados em referências e linguagens padronizadas da profissão para a enfermagem. Então, de start, seguindo essas ordens de padronização de conhecimentos científicos e práticos, nós trazemos a justificativa de que o número de pacientes ele tem crescido, então é importante que nós estejamos preparados, tendo também um olhar abrangente para esses cuidados. Não olhar somente a doença, mas também o doente. E apresentarmos mais capacitados para identificar as complicações advindas nesse processo, prestando uma assistência de enfermagem de forma mais humanizada. A escolha deste tema, feito para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica, se deu devido à importância dos cuidados direto ao paciente em domicílio, cuidando tanto da sua saúde física, como também de sua saúde psicológica. Isso facilita a adesão ao tratamento e a melhora dos resultados. Na nossa revisão de literatura, nós temos o artigo de Porto 2017, que nos mostra que é por meio da anamnese e do exame físico que o enfermeiro ele identifica os problemas, determina o diagnóstico, planeja e implementa assistência de enfermagem. De acordo com Ferreira et al. De 2016, para a realização do cuidado de enfermagem de forma sistematizada, é fundamental que o fenômeno que está sendo observado seja descrito de maneira padronizada e no artigo 2016 do National Pressure Úlcera Divisória e Pinel, o NPUAP, ele nos traz as classificações. Houve uma mudança. Antigamente utilizava-se úlcera de pressão nas anotações, hoje se escreve lesão por pressão. Houve mudança também na numeração dos estágios. Antes era lesão 1, lesão 2, hoje é estágio 1, estágio 2. Lembrando que a numeração arábica, antes usava-se a numeração romana. As definições dos aspectos que são também relacionados foram acrescentados no artigo da NPUAP de 2016. E nós podemos observar a apresentação dessas definições como lesões não classificáveis, que muitas vezes precisa haver um desbridamento para ser classificado. As de tissular profunda, as relacionadas a dispositivos médicos e mucosas. Então, o método utilizado vai ser o relato de experiência, descrevendo o acompanhamento em domicílio de uma paciente com lesão por pressão numa região isquio e como que a consulta de enfermagem pode contribuir para a evolução satisfatória da ferida. Para a coleta de dados, será referenciado a Wanda de Aguiar-Horta, referenciais também da linguagem padronizada do NANDA 2018-2020 e o NIC-NOC terceira edição de 2013. Por se tratar de um relato de experiência, será necessário passar pela submissão do estudo do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. No entanto, serão utilizados termos de livre e esclarecimento, o TCL, e também o termo de autorização de uso de imagem, que é o TAI, o TAI, né? O cronograma mostra as atividades desenvolvidas
até na entrega final do artigo científico. E as nossas referências bibliográficas. Obrigada.